reunia os três e queria saber quem é que fez. E nós parecíamos três bandidos, né? Um não entregava o outro de jeito nenhum. Apanhava sempre os três. É, fidelidade. A gente fazia as artes e no fim sempre tinha um mais que aprontava, né? E por causa dele a gente apanhava de vez em quando. Mas eu vou dizer para vocês, eu apanhei muitas vezes. Apanhei até por quebrar uma asa da xícara, né? O negócio era uma xícara. Eu tenho 86, né? Minha irmã 90, naquele tempo uma xícara para eles, né? Que era lá do interior, era uma coisa muito séria. Geralmente eram as canequinhas, né? De lata, com a alça para fora. Era no sítio, né? Não tinha assim muito recurso. E nós, então, fomos criados desta maneira. E aos 2 anos de idade, minha mãe, história da minha mãe, não é? A história da minha mãe é que eu, com 2 anos de idade, tive toda a sorte de enfermidade que uma criança possa ter. E eu fiquei como uma caveira, né? E o médico chegou, pôs o diagnóstico dele e disse: esse daqui pode aprontar o caixão, né? E haja caixão de querosene. Naquele tempo era assim mesmo. Se enterrava no quintal, se enterrava fora do cemitério, né? Agora, hoje, o negócio é muito sério, né? Para você enterrar é difícil e para desenterrar, mais difícil ainda. E tem uma taxa bem cara. Eu sei que minha mãe, lá naquele sítio, 17 alqueires, um belo de um sítio meu pai tinha, ela disse, sem recurso, médico nenhum. Quando o médico foi embora, ele nem passou mais nada, né? Que ele falou que não tinha mais vida. A minha mãe disse que me pegou e me apresentou diante do Senhor, e de uma maneira miraculosa, né? E milagrosa, o Senhor me restaurou. E quero dizer para vocês, acho que da família, o mais forte até agora tem sido eu, né? Graças a Deus, Deus tem me dado fortaleza. Estou com 86 anos, não sou tão forte mais como era, mas ainda estou bem disposto para correr essa carreira que nos foi concedida. E uma das coisas que a gente tem visto é que esta geração nossa aqui agora, essa geração, não tem nenhuma disciplina. Nenhuma. A turma fala, mas o pai era carrasco. Irmãos, está aí o Sérgio. Ele reclamou muitas vezes da minha pregação, ele disse que apanhou bastante, mas hoje ele louva a Deus porque devia apanhar mais ainda. Então, o que é? A disciplina. Tanto é a disciplina que você tem que dar na palavra, também com temor e tremor na palavra, mostrar a disciplina para os seus filhos. Porque eles precisam da disciplina. Por que os casamentos acabam quase que na lua de mel? Quer dizer, dura mais um pouquinho, e está um para um lado, o outro para o outro. E até gente casada aqui na igreja tem feito isso. É que não se tem disciplina de nenhum lado nem do outro. E é difícil, né? Porque num casamento os dois têm que ir se adaptando um ao outro. Nós estamos de família diferente,
temos criação totalmente diferentes e temos o gênio também diferente, né? Quase sempre acontece isso, né? Então, então eu fui criado assim, fui criado na igreja, como um ratinho da igreja. E todos nós, por nascimento, somos nascidos no pecado, caídos da graça de Deus, né? Separados de Deus. Se vocês quiserem ver algum versículo da palavra, nós temos o Salmo 51:5. Salmo 51:5, pode colocar na tela, por gentileza? Já que está difícil aí, põe Gênesis 5:3, então, para mim. Depois você põe o Salmo. Isso é bem conhecido que eu falo sempre, né? Diz, e Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. O único homem que é realmente filho de Deus por nascimento é Adão. É Adão. Mas ele já estava caído da presença de Deus pela desobediência. Então, a Bíblia diz que ele viveu 130 anos e gerou um filho conforme a sua imagem e semelhança. Não é mais conforme a imagem e semelhança de Deus. Nunca mais nasceu ninguém à imagem de Deus e a semelhança. Só quando nascemos de novo, gerados de novo pela palavra da verdade, é que temos a vida nova de Deus. E voltamos a ter esta comunhão com Deus. 51:5 diz que eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. A minha também. Nós podemos ver Romanos 3:10 e 11 e 12, talvez. Muita gente não sabe. Né? Então, eu sou filho de Deus, nós somos filhos de Deus. Não tem nada desse negócio. Nós nascemos, por natureza, filhos do diabo. Essas criancinhas bonitas que você tem no colo, não tem natureza de Deus. Se tivesse, né, não apronta o que apronta. Deixa de dar a porção da ração deles, deixa passar 10, 15 minutos para vocês verem. Eles choram, eles gritam, eles puxam o cabelo da mãe, da avó, de quem estiver na frente. E ficam até roxos, alguns perdem até o fôlego, tanto chorar. Anjinho. Olha lá. Como está escrito, olha, na Bíblia, não há um justo, nenhum sequer. Eu estava no pacote, você também. Tem que sair desse pacote. O seguinte diz, não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Sabe quem busca a gente? É Deus. Deus é que busca a gente no lixão. Deus é que busca a gente em lugares mais tenebrosos desta terra. O Salmo 40 diz que tirou-me de um charco de lama, de lodo, e pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Não é isso? Então, o lugar, charco de lodo, charco de lama, no pecado. Muitas vezes envolvidos com as coisas terríveis da terra, não é? Hoje nós temos os que são drogados, os que são bons do gatilho, e Deus vai buscar. Você fala, mas é impossível.
Mas Deus vai buscar. Vai buscar você no terreiro, vai buscar você na lama, no lodo, na prostituição, vai buscar você no lugar mais tenebroso da terra. Esse é o grande amor de Deus. Mas olha lá, não há nenhum... agora ele mudou, né? Todos se extraviaram. Todos, quantos? Todos se extraviaram e se tornaram inúteis. Para Deus, a raça de Adão está inútil. Ninguém vai gritar amém aí, né? Que bom. Todos se extraviaram e juntamente, se uniram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Mas eu não faz. Essas coisas que nós estamos fazendo não é nada de bem. É muito pouco. Mesmo nós, os crentes, fazemos poucas obras boas. O socorro nosso em favor dos necessitados, muitas vezes, não temos. Por quê? Porque somos avarentos. Nós queremos juntar. Até se ensina por aqui mesmo que nós temos que aproveitar a formar o nosso primeiro 500 mil, né? E depois chegar a 1 milhão para depois você ser um bom mordomo. Mas, irmãos, eu penso que nós podemos ser bons mordomos de Cristo, mas sermos pessoas que possam assistir àqueles que estão necessitados. Então, a Bíblia diz que Deus empresta quem dá aos pobres, né? Quem dá aos pobres diz empresta a Deus. Emprestar a Deus. Só quem dá aos pobres empresta a Deus. Por quê? Porque o pobre não tem condições de tornar para você. Raramente um pobre pode devolver uma importância até pequena de volta para você. Mas ele diz, quem dá aos pobres, dá a Deus. Leia, por favor. Ao Senhor empresta quem se compadece do pobre. E ele, Deus, lhes pagará o seu benefício. Olha, porque Deus nos traz, retornando a nós aquilo que nós colocamos em favor do pobre. Então, Provérbios 19 e 18. 17. Então está aí. Então, esta família nossa, lá do interior, simples, do mato, da roça, nós tínhamos temor do Senhor, tínhamos culto de vez em quando na nossa casa, mas, como jovem, como adolescente, né, ainda, frequentei a Igreja Batista lá em Rio Claro, por muitos anos, mas não me lembro de ninguém que falasse a mim que eu era um pecador perdido, que eu estava separado da graça de Deus, que eu precisava nascer de novo. Veja só, irmãos, e os professores têm que ter muito cuidado, e os pais, né? Hoje os pais dão celular para as crianças. Essa é a arma mais mortal que você tem para oferecer à sua criança. Mas não se incomode, que as coisas vão melhorar para piorar. Vai ter armas mais poderosas ainda na mão deles.
Agora, com disciplina, tinha que ser forte. Não adianta bater. Eu vejo alguém que quer bater na criança, ele bate e não tira nem a poeira. Nós, quando apanhava, ficava aqueles vergão de baixo até em cima. E ficava os 3 dias para onde Salmoura, né? Então, queridos, hoje, essa geração que não está tendo disciplina de vara, não está tendo disciplina de nada. E os pais dando a eles, né, tudo que tem na mão, tudo que eles querem, vai ser uma geração difícil até para existir casamento que dure. Ninguém tolera ninguém mais, não é? Então, cada dia vão trocando, e hoje tem gente boa que já tem 4, 5 casamentos, né? Está chegando lá com aquela mulher lá do Poço de Samaria, né? Que tinha 5 maridos e aquele que ela tinha naquele momento não era marido, era amante. Não é verdade? Então, queridos, nós precisamos, eu creio, ter as famílias bem tratadas com a palavra de Deus. Então, eu me casei também quando tinha 27 anos, em 1966, né? Já fizemos 58 anos de casados. E os nossos filhos, eu dei a eles uma boa porção daquilo que eu recebi. – 32? 38. 38. Parabéns. Que beleza. Então, eu dei praticamente a mesma disciplina que eu recebi. Com uma grande diferença. Eu e minha esposa, quando eles começaram a falar papai e mamãe, nós começamos a enfiar-lhes a palavra de Deus. E os 3 filhos nossos, com idade bem baixa, a Rosana com 6 anos, acho que o Samuel com 8 anos, eles receberam o Senhor, a Selene não lembro. E os 2 sabiam mais de 150 versículos da palavra na ponta da língua. Salmos inteiros, e a palavra e a vara pertinho para correção. Perdi alguma coisa? Não, houve reclamação, lógico. Todo mundo reclama. Mas, veja os meus 3 filhos, o caráter que eles têm. A disciplina que eles têm. Não é? E isso vai passar, e já passou, né, para a família dele, e vai passar para o futuro. Não é? Ilibado, sem mancha, sem ruga. Então, queridos, está aí minha esposa, que foi uma companheirona. Nós viemos para cá, para o Parque América, com 60 anos, mais ou menos, atrás, quando o Parque América estava sendo inaugurado. Tinha quase casa nenhuma. Era uma casinha aqui, outra ali, outra no Parque São Paulo, outra no Parque Brasil. E de repente, hoje nós estamos no centro, praticamente, de uma cidade que você vai andando e vai vendo, não para de ter gente, né? Então, queridos, eu creio que as nossas famílias precisam acordarem e não ter medo de polícia, não. A criança, eu já vi criança de 2 anos, ou quase 3, falar, se você bater em mim, eu chamo a polícia. Dá uma sova nele, né, para valer.
e manda ele chamar a polícia. Então, na minha raça de irmãos, nós somos em 5, né? Vivos ainda. Não tem nenhum vagabundo, não tem nenhum bandido. Não tem. Aí passa para a nossa. E valeu, né? E passamos para os nossos filhos, né? Aquilo que ensinamos. Hoje não se ensina mais. Hoje se deixa a criança à vontade, ela faz o que ela quer. Ela manda na mãe, manda na avó, manda em quem aparecer. E se falar, derruba a casa, né? Então, queridos, é para falar de família? Vamos falar. Tem famílias aqui que, não é? Nem se pode falar de onde eles vieram. Pastor, o senhor quer receber glória? Não, irmãos. Eu estou ensinando você da vara, você dá disciplina. Você ensinar o menino no caminho em que deve andar e até quando se envelhecer não desviará dele. Pode entrar nos lugares mais tenebrosos da terra, mas nunca vai se esquecer que há um Deus Todo-Poderoso que a qualquer momento, a qualquer hora pode arrancá-lo do lamaçal do pecado. Eu tenho problema de audição. Ele falou, Francisco. Meu neto recicla esse versículo sempre. É? Ele sempre fala esse versículo. Provérbios 22:6. Ensina a criança a caminhar. Isso nós ensinamos quando eles começaram a falar. Não é verdade? Então, nós temos que fazer alguma coisa diferente, porque não adianta só falar sobre família. Nós temos que pôr em prática a palavra de Deus. A Bíblia manda fazer, vamos fazer. Você lê o livro de Provérbios, todo pai e mãe deveria ler o livro de Provérbios. Provérbios fala todos os versículos de disciplina para a criança, não é? Então, nós precisamos aprender muita coisa e praticar muita coisa, porque muita gente tem tirado os limites que os nossos pais colocaram, não é? Estão abandonando os princípios da família, e as famílias estão se diluindo. As famílias hoje estão crescendo mais com cachorro, com gato, do que com filhos. Por quê? Porque não há disciplina. E quando uma mãe tem um filho, ela fala, é o primeiro e o último. Antes de casar, há 5. Até 10. Que nossos pais tiveram até bastante, né? Meus pais tiveram 6. Então, é um só e não quer mais. Por quê? Porque tem que colocar disciplina cedinho. Cedinho. Já desde a mamadeira. Tem mães que amamentam seus filhos a noite toda. Elas levantam para dar de mamar para a criança porque não disciplinou, porque a criança tem que tomar a última mamadeira na hora que você deita e tomar a primeira mamadeira na hora que você levanta. Quem levanta cedo, né? O senhor quer falar? Eu tenho um problema de audição. É cedo.
É cedo. Oh, que pena. O senhor fica convidado para outra vez. Tá bom? Deus abençoe. Estou aqui, doido para ficar, mas eu preciso. Obrigado. Que fala Provérbio 9? Provérbios 29:15. Você pode colocar na tela para mim, por favor? A vara e a repreensão dão sabedoria. Olha quem dá sabedoria, a vara. E a repreensão. Mas o rapaz entregue a si mesmo, envergonha sua mãe. Misericórdia. Eu tenho assistido cada uma no supermercado, né? Que as crianças pegam as coisas. Bate o pé, grita, se joga no chão. Às vezes eu passo assim, grita mais que o pai leva, né? Mas olha, gente, a gente vê cada quadro e cada dia a gente vê mães ou avó tomando cada lapada, cada puxão de cabelo e cada lapada na orelha e está achando graça. Está achando graça da sua desgraça e da desgraça do seu neto ou do seu filho. Então, a família com disciplina e com a palavra de Deus, eu creio que pode ser bem diferente. Porque se a palavra de Deus não mudar a minha vida, eu não sou crente. Mas se ela mudar a minha vida é porque eu estou crendo na palavra. Ganhei um relógio novo, né? Deixa eu levantar a mão. Né? Diz que é para mim olhar a hora, né? Porque quando eu começo a falar, falo mais que o homem da cobra. Então, eu estava vendo algumas famílias hoje, ontem e hoje, né, que eu estava vendo, e eu encontrei aqui o Abraão, né? Que Abraão, nosso pai na fé. Não é isso que a Bíblia diz? Isaac também é o nosso pai na fé, que é continuação, né? Abraão, Isaac e Jacó, que são os que seguraram as revelações da palavra de Deus para trazer até nós, né? Para que nós fôssemos realmente família de Deus. Então, Abraão se casou com Sara, e desse casamento foi muito difícil o filho, que Sara era estéril, e Deus tinha prometido para eles um filho da promessa. Mas na caminhada parece que Sara perdeu a paciência de esperar, não é? Olha, gente, esperar é uma das coisas mais difíceis para a gente. Quando Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, nós temos que aguardar, temos que esperar a hora da graça de Deus ser manifestada, né? E como nós estamos falando de família, então veja as famílias
da antiga aliança, não são também flor que se cheira, né? Como eu não era. Então, esta mulher ficou muitos anos sem ter filhos, e um dia, por infelicidade dela, ela ofereceu a sua serva, né, sua empregada, para que deitasse com Abraão, para que ela tivesse um filho. E Abraão também não perdeu tempo, né? Foi logo e arrumou para a cabeça dele. Porque, irmãos, essa entrada de Abraão, a mulher secretária, né? A mulher que estava lá, ela produziu um filho, e um filho que hoje tem produzido uma grande divisão, né? Uma grande encrenca para o povo de Israel. Olha, essa mulher teve a criança e depois, quando a criança já tinha 13 anos, mais ou menos, ela fazia desaforo para sua senhora, né? Até que a senhora expulsou ela de casa. Mas Deus é Deus, Deus é Deus de promessa, é Deus de palavra, é Deus fiel, Deus que cumpre a sua promessa. No tempo exato de Deus, na hora certa de Deus, Deus avisou que Sara haveria de dar esse filho da promessa. E ela até sorriu, e o Senhor falou com ela, falou, não sorri não. Até quando ele nasceu, puseram o nome dele de Isaac. Isaac quer dizer sorriso, né? Então, nasceu então o Isaac. Agora com 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Um filho da escrava e um filho da livre, filho da promessa, começaram a ter também muita dificuldade, porque o irmão mais velho, então, zombava do mais novo, né? Até que Sara fez com que a sua secretária fosse expulsa da sua casa. Então, este moço precioso que nasceu por profecia de Deus, por promessa de Deus, por palavra de Deus, por propósito de Deus, né? E quando ele já estava na sua adolescência, Deus visitou Abraão e disse que queria que Abraão apresentasse o seu filho para morrer sacrificado. Seu pai haveria de levá-lo para sacrificá-lo. Olha só. Um filho tão demorado, tão desejado, um filho, né? Que Abraão deve ter até perdido o seu senso de controle, né? Do seu amor, do seu carinho para com aquele filho, e Deus falou para ele, olha, se prepara para oferecer seu filho para mim, lá no monte. E caminho de 3 dias, você já pensou? Isaac, Abraão e os empregados foram até ao lugar determinado pelo Senhor. Quando chegou lá, perto do monte, ou ao pé do monte, ele falou para os empregados ficarem lá, que eles iriam adorar a Deus, e eles voltariam. Mas Abraão tinha a palavra com Deus que ele ia sacrificar o seu filho, Isaac. E ele, na caminhada,
O filho, acostumado já com seu pai, sempre fazendo essas ofertas, né, ao Senhor, ele falou: pai, está tudo aqui, mas falta o cordeiro. Onde está o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá. Olha só, Deus proverá, meu filho. E ele foi lá, Abraão bem velho já, e um filho adolescente para ele armar como é que chama? O altar, colocar tudo em ordem e amarrar seu filho e oferecer. Olha, Isaac era crente, né? Porque seria nós, por exemplo, se fosse levar lá, será que a gente não dá uma escapada com o pai velho? A gente não, né? Dava uma guinada, uma corrida e deixava ele lá, né? Isaac é uma... coisa tremenda, né? A gente lê a palavra de Deus, muitas vezes não percebe a grandiosidade da disciplina de um pai na família, de um filho que vem na sua idade bem avançada e que, na hora de oferecer ao Senhor um sacrifício de morte, ele consegue amarrar o filho. Olha só. E na hora que ele levantou o cutelo, né, que era para abater o filho, na hora que ele levantou, o Senhor gritou: não faças isso. E lá no canto, tinha lá o cordeiro amarrado pelo chifre, né? Olha, Deus proverá. E proveu. Isaac saiu do altar. Não, é coisa... filho obediente. Porque senão, um adolescente com o pai, dá para encarar, né? Ainda mais velho. Abraão viveu 175 anos, né? Mas ele tinha 99 anos. E ele ofereceu, então, o Isaac em sacrifício. Então, aí nós temos Isaac sendo um protótipo de Cristo, não é? Então, glória a Deus por essa vida preciosa. Depois, Isaac também acaba casando. Isaac casou com Rebeca, né? Rebeca. Às vezes eu troco os dois, Jacó e Raquel, né? Então, esse moço ficou para casar, ficou solteiro 40 anos. E casou-se com Rebeca, né? E Rebeca era estéril. E seus filhos nasceram quando ele, né? Quando ele tinha 60 anos. Nasceram 2 filhos, né? Não é isso? Diz que é 2 nações. E o mais novo ia dominar sobre o mais velho. E nessa caminhada aqui, então, houve aquele
sacrifício quando Isaac já tinha 100 anos. Irmãos, pensa numa pessoa que viveu 100 anos, com 100 anos já não enxergava mais. Isaac viveu 180 anos, viveu 80 anos cego. Você não vê uma reclamação de Isaac. Por quê, pastor? Porque quando ele pediu para que o Esaú apresentasse a sua oferta, disse que Esaú já tinha arrumado 2 mulheres e tinha 40 anos. Então, 60 mais 40 são 100. E o homem já era cego. E pode ver, Isaac viveu 180 anos, viveu mais do que Abraão, 5 anos. Aí, então, apresentou a sua mamãe, ouviu o pai falar com o filho mais velho, que nasceu primeiro, né? Saiu primeiro da mãe, que era Esaú. Escutou o pai dizer, vai, pega aquela caça, que eu gosto, né? E ela correu e vestiu Jacó com as roupas de Esaú, e toda aquela blindagem que ela fez no Jacó. Aí Jacó compareceu perante o pai com aquilo que o pai gostava de comer, né? E ele falou, mas como que tão depressa assim se pegou a caça e já está pronta para mim comer? Aí Jacó, ele cismou que Jacó estava dando chapéu nele, né? Mas ele não via nada. Ele falou, olha, a voz é de Jacó, a mão é de Esaú, porque estava todo com a roupa do outro, né? Mas a voz é de Jacó. E umas 3 vezes ele fez, né? Ele cheirou, ele chegou perto, ele fez. Que ele estava vendo que estava sendo enganado. Mas acabou dando toda a bênção para Jacó. Quando Esaú chegou, mas ele ficou uma fera, né? E ele disse para Jacó, o dia que meus pais morrerem, vou te matar. Mas o negócio demorou bastante, né? Jacó, então, fugiu, ficou 20 anos lá trabalhando para ganhar a sua esposa também. Você vê, as coisas erradas não é fácil, né? E no dia do casamento, trocaram a mulher. Ele trabalhou 7 anos por aquela mulher, e quando ele amanhece no outro dia, era outra mulher que estava com ele. Aí o pai sabia que ele estava apaixonado pela mulher, né? Falou, mais 7 anos, me sirva. E Jacó aceitou a proposta e fez o negócio. Aí o pai deu a outra mulher para ele, né? Só que a outra mulher era estéril, não produzia filhos também. E a primeira, então, tinha, que não era aquela do amor dele, mas que produzia os filhos, né? As crianças foram nascendo. Depois ele pegou mais as concubinas e acabou tendo 12 filhos, né? E a família tão elegante, né? Que são chamados nossos patriarcas, né? Nossos patriarcas. Nossos patriarcas, então, são 12, mas só tinha um, que era José, que era ponta firme, o resto não era fácil. E com isso, eles
tinha dois, né, que é Levi e Simeão, que eles fizeram aquela... A irmã foi deflorada e eles fizeram fazer a operação, né, da circuncisão, e na hora mais brava eles se levantaram com a espada e matou todo o pessoal lá. É Simeão e Levi. Levi e Simeão. Os dois. São os patriarcas, irmão. Gente boa. É só Deus, né? Para trabalhar com uma geração dessa terrível, né? E no fim, eles... Teve um deles que subiu, o Judá, né? Subiu na cama do pai. Vai ver na hora da bênção e recebeu a maldição. E José foi aquele que foi também vendido pelos seus irmãos, tudo gente boa, né? Só porque o irmão tinha sonhos, que tinha entregado o sonho. Por isso, gente, quando você tiver um sonho, não entrega para todo mundo. Guarda para você, fica diante do Senhor, não fica falando. Porque ele não aguentou, falou, até o pai dele ficou assim, chocado, né? Com aquela profecia. Como? Mas foi, ele era bem jovem ainda. E quando ele foi no campo levar mantimento para os irmãos falaram, vem lá o sonhador. Ó, o sonhador vem vindo. Vamos matá-lo. Aí houve uma negociação entre eles lá e colocaram ele na cova, não mataram, e quando os ismaelitas passaram, ismaelita, quando eles passaram, eles venderam ele por 20 moedas de prata. É mais barato que Jesus, né? Jesus só valeu 30, e nós valemos quanto? A irmã disse nada. Irmãos, nós não valíamos nada mesmo. Nós éramos menos do que nada. Mas a graça de Deus estendida a nós nos fez filhos adotados na família de Deus para a honra, para o louvor e para a glória do seu nome. Irmãos, aqui nessa família a gente pode ir longe, né? Porque é realmente a família que Deus levantou para nos abençoar. Mas há muitos pepinos nas famílias, não é verdade? A gente tem que louvar a Deus pela família que a gente tem, e a família que a gente está formando tem que formar com dignidade, na palavra, na disciplina, ensinando, não deixando fazer o que quer, não deixando ir aonde quer, não é? A andar com quem quer. A gente tem que... Eu sempre zelei pelos meus filhos. Eu queria sempre saber com quem eles estavam andando, e eles tinham hora para chegar em casa. Tem mais essa. Filho chega 2h30, 3h da manhã, para entrar em casa. E se não deixar, eles derrubam a porta, eles derrubam o pai que está na frente, ou a mãe, quem aparecer. Então, gente, vamos dar graças a Deus, porque nós estamos falando de família, e família é uma coisa maravilhosa, mas família também não se forma com papo furado. Temos que ter disciplina. Não é? Vocês acham que trazendo seu filho para a escola dominical, que está tudo certo? Não, senhores. Os filhos têm que receber a nossa disciplina em casa. Acho que eu já extrapolei o horário, né? Tá bom, queridos? Graça e paz, vocês estão com sono?
Bom sono.